A paz de Cristo para todos, com a sua fé em união. Amém. Está aqui meu amigo Frank Chagas e eu. Estamos aqui para poder fazer um podcast, um bate-papo com você. Nós vamos aqui compartilhar as nossas experiências com vocês. Diz aí, Frank. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite a quem está nos vendo agora, nesse momento, né? Me chamo Frank Chagas. E vamos bater um papo aqui, descontrair um pouquinho, né? Contar um pouquinho da nossa experiência, né? Desde o início até o meio e a continuidade, o presente hoje, né? Como a gente está e como que a gente está procedendo nas nossas vidas, né? E vai ser legal, vai ser bom. Somatório. Mas me fez lembrar da época que nós buscávamos lá os pessoal da religião fala que é pagar preço, né? Pacto de fé. Sair em chuvas em cima de monte, misericórdia. Isso mesmo. Eu lembro que a gente fazia campanha, o Isaac, ele pegava a sombrinha, segurava, aí chovia na pedrinha onde a gente orávamos, né? Aí um segurava a Bíblia, o outro segurava a sombrinha para não molhar a Bíblia. Água para orar. E cumprindo o propósito. A gente colocava na cabeça e tinha que cumprir o propósito. Se era 7 noites, era 7 noites. Se era 7 sexta-feira, era 7 sexta-feira. Vou confessar, nós tínhamos muita fé mesmo, graças a Deus. E continua tendo, só que diferente. Então a gente tinha meta, entendeu, gente? A gente tinha meta. E a gente estava o tempo todo, o exercício da fé, era o exercício da fé. Sim, sim. Né? A gente tinha uma linha de pensamento que eu acredito que você que está vendo a gente hoje, ouvindo a gente, né, possa também estar na mesma experiência, né, no mesmo ritmo, né, que a gente chamava de primeiro amor. Né? Mas aí mais adiante vocês vão entender, né, que na verdade não é o primeiro amor, é uma nova caminhada, né? É uma mudança de vida porque você estava num estilo de vida, né, que não era legal, aí você passa para um outro estilo de vida que é mais saudável, a gente tem que confessar que é saudável, né, mas tem os seus pontos positivos e negativos. Então, aí a gente segue essa nova caminhada, né, aí a gente chama de primeiro amor, entendeu? O nome que é dado é primeiro amor. Mas aí vocês vão, ao recorrer, né, da nossa conversa, vocês vão entender. Sim, verdade. Bom, pessoal, é o seguinte, o intuito desse bate-papo é mostrar para vocês que nós também tivemos as nossas experiências, passamos também pelas religiões. Eu, no caso, fui criado dentro do berço aí evangélico, né, digamos assim, evangélico. A minha mãe, com toda a fé dela, graças a Deus, né? A gente foi criado sempre aí na fé dela, né? Foi Deus amoriana há muito tempo, ainda é até hoje. Não critico. Por quê? Porque é uma pessoa de idade, uma pessoa, vou colocar aí a palavra ignorante, no sentido de não ter o conhecimento necessário para poder transformar a fé, evoluir a fé, vamos dizer assim. Então eu não critico, por quê? Porque através da oração, através da fé dela, com certeza eu e meus irmãos estamos aí de pé para poder contar a história para vocês. Então isso eu não critico, porque fé é fé, né? Experiências são experiências. Então eu fui criado aí dentro do berço evangélico aí na Igreja do Amor. Ao crescer, depois já de idade, aos 20 e poucos anos, fui para a Assembleia, né? E depois de um certo tempo de experiências aí com Deus e com as Escrituras, estamos em um ritmo diferente, tá, pessoal? Meu amigo aqui, eu já compartilhamos de uma dessas experiências. Então, eu dizer para vocês aí que buscar o conhecimento através de você pesquisar tudo sobre tudo traz uma diferença, tá? Eles ensinam muito também lá quando a gente faz parte de uma denominação, quer seja protestante, de todas as áreas protestantes, que não é bom a gente citar também, eles ensinam que não é bom buscar o conhecimento, não é o correto. Porque a gente pode esfriar na fé, esfriar. Então é ensinado para a gente não buscar o conhecimento, né, sendo que a gente desperta esse senso crítico, né, e não tem como
a gente impedir isso? Aí eles tentam impedir, né, essa manifestação que é o próprio Deus dentro da gente se manifestando, né, falando pra gente, não, tem alguma coisa errada, né? Aí a gente vai, alguns conseguem lutar, até lutar contra, né? Mas aí vem os problemas, problema mental, você vê muita gente doente, né, que tá dentro da igreja, tá doente, né, psicologicamente, você vai no psiquiatra, vai ser detectado, né? Então, assim, a pessoa luta contra a própria mente e passa por vários problemas psiquiátricos, né? Então, a gente é ensinado a isso, a não buscar o conhecimento, a não estudar. Se estudar, esfria. Nesse sentido aí, é importante frisar que, realmente, se a pessoa não conseguir colocar a estrutura mental numa base, no fundamento, no firmamento, realmente acaba tendo prejuízos mentais, né? Tanto dentro da religião quanto fora. Lá você vai ter estresse, né? Vai ter estresse, vai ter cobranças, sintomas de perseguição, um tal de fofoca, injúrias e um monte de coisa, né? Não é crítica destrutiva, tá, gente? Nós estamos falando o que realmente acontece dentro dessas religiões, todas, tá? Não é só a cristã, não, todas. Então, as pessoas acabam sendo prejudicadas lá dentro, e quando busca, a verdade, o conhecimento, ainda tem a parte de conflito entre a fé e a razão. Se a pessoa não estiver psicologicamente preparada para conhecer, acaba não só perdendo a fé, mas perdendo a si mesmo, porque a pessoa vai entrar em colapso. Então, assim, pessoal, nós éramos fiéis aí dentro do sistema de crença da religião, em especial evangélica. Em especial evangélico. E eu acredito que ele também acredita, que um Deus despertou nós para esse sentido, para poder buscar o conhecimento e a verdade sobre tudo. Em experiência particular, vou dizer que quando eu cultuava a Deus nesses templos de pedra, vou colocar assim, porque acreditamos em um outro tipo de templo, podemos até falar depois sobre isso. Lá nesses cultos, cada um de nós temos dons, né? Temos da parte do Espírito de Deus aí, da força divina de Deus, temos dons, e eu via e ouvia e sentia Deus falando comigo que não era daquela forma ali que servia, que eu via a Bíblia, as Escrituras, o conhecimento sendo aberto de uma forma diferente, e que isso tudo ia ser explicado futuramente, daquela época passada para agora. E é o que realmente está acontecendo, graças a Deus, tem acontecido, né? Os tempos daquelas revelações, daquelas visões, chegou ao ponto de acontecer e está acontecendo, graças a Deus. Nós passamos por essa experiência, né? Mas graças a Deus, pelo menos da minha parte, eu creio que o Isaac também, nós passamos por essa transformação, e da minha parte não foi fácil, né? Não foi fácil, porque você dá o ponto de partida, né? Você faz parte de uma denominação, você acredita que está servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, aí você vai ler a própria Bíblia, não precisa nem de fazer teologia, você vai ler a Bíblia e vai descobrir que é totalmente oposto. Servir a Deus é o oposto de cultuar, de cerimônia. Então, você vai se chocando, aí nos primeiros impactos, você vai começando um conflito dentro da sua mente, né? Aí vai começando os impactos, aí vai sendo os dogmas, doutrina do dízimo, doutrina dos envelopes e tudo mais que vai acontecendo lá dentro, que a gente, lendo a Bíblia, a gente descobre que é o oposto do que é servir a Deus, o que é casar de Deus, qual é a vontade de Deus na nossa vida, né? Aí a gente ouve lá que a vontade de Deus é essa, que a gente tem que estar no horário marcado, né? E tudo automaticamente, de segunda a sexta, domingo, terça, quarta, quinta, sexta, automaticamente a gente fica num loop, né? É um loop. E comodismo, entendeu? Porque na verdade é um comodismo. Sim. Porque você está mudando a sua rotina, mudando o que você praticava. Lógico, se você usava drogas, se você fazia coisa errada,
né? Você está mudando. Ainda que você não pratique as coisas erradas que você fazia, que é imoral, com certeza é imoral, eles são erradas, não precisa da Bíblia, é imoral, você sabe que é imoral. Então, a partir do momento que você deixa de praticar aquelas práticas, aí tá nesse automático. Aí a sua mente se condiciona, né? Se condiciona a um condicionamento de que você tá santo, você é um super-homem, uma super-mulher, né? E que você tá em dia, tá tudo em dia, você tá dando dízimos, tá participando de Santa Ceia, né? Você tá orando, você tá intercedendo, pessoas estão vindo te buscar, pedindo para você orar, né? Aí você vai crescendo, vai se sentindo um homem de Deus mesmo, realmente. Aí vai mudando, né, Isaac? Vai mudando a rotina. Só que Deus nos desperta, né? Aí que entra o senso crítico, aí você começa a buscar informações, não só na Bíblia, mas nos estudos, pesquisando. Não, o que está acontecendo, né? Aí entra nesse choque. Não é fácil, gente. Não é fácil, né? Eu digo para vocês que não é fácil, mas quando você chega a aderir o conteúdo que você descobre, que é o oposto do que você aprendeu, que é, na verdade, foi uma mentira, um engano, né? Para te prender em uma doutrina, em um argumento, né? Uma ideologia, ainda que seja assim, mas há uma solução. Há uma solução, né? Você tem que projetar, você tem que decidir, você tem bastante tempo a decidir o que você quer da sua vida, porque é a única vida que você tem aqui, né? É a única vida. Então, assim, você vai perder no álcool, no tráfico, né? Na vida errada, imoral, ou vai perder na religião, que também, né? Não é legal para sua mente. Uma vida de cerimônia, no automático. Sim. Né? Terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Vida de cerimônia. Acaba até deixando família de lado, né? Isso, deixando família de lado, deixando de dar tempo aos filhos. Hoje eu sei realmente a importância de ser um pai presente, né? De ser um marido aqui, que dá suporte na família, cumprir com as minhas responsabilidades, com a minha família. Então a gente acaba negligenciando muitas coisas, né? Eu também tive essas mesmas experiências, né? E acrescentar um pouquinho a mais, né? Porque não só as decepções dentro dos templos religiosos, né? E não só as decepções com as pessoas, não vou colocar isso como motivo, mas sim a percepção de enganação, né? Como ele acabou de falar, que chega um tempo que você vai vendo que não é aquilo ali, é contraditório. Você lê a Bíblia, as ações dos integrantes. Depois nós vamos comentar do porquê que vem a crítica, do porquê que vem o contraditório. Pode continuar. Primeiro eu estou fazendo um documentário sobre o início de como foi, né, a nossa descoberta. Então, assim, não só as decepções, mas teve a divergência da Bíblia com as ações dos líderes e também de as práticas, né? E também das pessoas que estavam congregando, porque nem o líder explicava para as pessoas, ou ele não sabia ou não queria, e nem as pessoas buscavam ir a fundo, né, para poder saber o que estavam seguindo, qual tipo de Deus era esse, qual tipo de regra era essa, por que tinha que ser aquelas regras nesse templo, etc. Por que eles faziam dessa forma, por que tinha que dar o tal do dízimo, por que o tal do dízimo, se não desse, ia ser amaldiçoado, ou o devorador ia entrar dentro de casa, ou sei lá, ia morrer, né? Sempre tinha essas ameaças que mexiam com a psicologia das pessoas. E vou confessar, eu já fui um fanático religioso nesse ponto. Como ele acabou de dizer, nós tínhamos que chegar pontual nos templos. Eu chegava lá, o culto era 19 horas, eu chegava às 6 horas, 6 e meia, né? Para poder ajudar a fazer tudo lá naquele ritual. É um ritual, uma liturgia, né? E cada liturgia tem um ritual, o procedimento de fazer a liturgia. Então a gente praticava isso nas religiões, né? E hoje sim nós somos livres pela graça de Deus. Conhecereis a verdade liberta. A verdade é Cristo, né? Não aprisiona. Isso.
Então, pessoal, o intuito de trazer esse podcast não é para criticar religião nenhuma, e sim para trazer vocês como é que se diz? A realidade, né? A realidade da vida. A realidade da vida não é essa. Não é essa. A realidade da vida, quando a gente desperta para a realidade da vida, a gente vê que tá tudo confuso, né? Isso. Foi mudado. Foi mudado a narrativa. Tiraram a cultura do nosso país e implantaram outra cultura. Sim, que a religião que foi implantada é cultural, é um processo cultural. E nós estávamos sofrendo esse processo de mudança cultural. Porque nós somos descendentes dessa terra aqui. Se você é capixaba, você é descendente dessa terra aqui. E vocês sabiam que tinha um Deus aqui antes de Jesus chegar? Os nossos antepassados adoravam outro Deus. Pois é. Então foi tudo um processo. Religião é processo cultural. Pode continuar, né? Então, o intuito de trazer vocês para esse podcast é colocar vocês dentro da curiosidade, despertar esse interesse em vocês através dessa palestra, através desse canal. Vocês vão acompanhar o passo a passo de que é explicado sobre tanto a Bíblia quanto no geral. Por enquanto, nós vamos começar com o pequeno, para não abater a fé de ninguém. Todo mundo vai descobrir o passo a passo aí, e com o tempo todo mundo vai aprender certinho como todo mundo. E nós vamos aprender com vocês, tá? Nós vamos compartilhar experiências, tá bom? Voltando ao tópico, a priori, a gente é induzido, incentivado, você pode escolher o que você interpretar, a ler a Bíblia. A gente vai ler a Bíblia, estudar. Todo domingo, estudo dominical, tem as revistinhas da CPAD que você vai seguir ali, né? Todo estudo elaborado pelo teólogo da denominação, Assembleia de Deus em especial, você vai seguir ele, né? Aí você vai estudar, eles vão abordar muito o Antigo Testamento, né? Que é a Bíblia hebraica. E a Bíblia hebraica, ela vai falar de Davi, vai falar dos heróis da fé, né, profetas, vai falar de Moisés, né, vai abordar muito o Antigo Testamento, né, aí depois, até chegar a Jesus e os apóstolos, né, mas se a gente se aprofundar nesse tema aí, a gente vai ver e vai entender também, tentar entender o porquê que os judeus não são cristãos e não creem na messianidade de Jesus. A gente vai descobrir também. E as doutrinas do judaísmo, que não é religiosa, é um costume deles mesmo, que eles trazem lá do Egito, porque circuncisão, né, dentre outras, vem lá do Egito. Você vai descobrir que é lá do Egito, né? Aí as doutrinas do judeu vai se divergir com a doutrina cristã, vai se divergir. Sim. Só que Jesus era judeu. Jesus, sendo judeu, ele vai ser um bom judeu, ele vai praticar todas as práticas. O Pessá, que a gente chama de Santa Ceia, as festas da festa da lua, festa da tenda, entendeu? Tem as festas também que você vai ler lá em Levítico, né? Tem nazireu, não cortar a barba, não cortar o cabelo. Aí quando você comete alguma coisa errada, você tem que fazer o voto, rapar a cabeça, igual o Paulo fez. Então você vai lendo, aí você vai procurar entender do porquê que o judeu não é cristão e não tem a visão, não reconhece Jesus como Machia, né? Que é Messias, vem de Messias. Aí vai se divergir, né, Isaac? Você pode contar mais aí? Sim. Eu tive problemas, falando assim, pessoal, né? Eu tive problemas em compreender a religião depois que eu li dentro da Bíblia, né, através dos capítulos e versículos de Gênesis e Apocalipse, que não existe a Trindade, gente. Então isso foi para mim um colapso assim, entre a fé e a razão, né? Porque a fé é fé, né? A razão é o estudo com evidência,
É a prova do sim ou do não. E depois ainda tem as práticas que a gente fazia antes, né, das religiões e depois, pós-religião. Então, assim, isso é complicado de assimilar de uma vez só. Preciso de ir com calma para poder não causar um problema psicológico, tá bom, pessoal? E isso me levou a buscar cada vez mais descobrir sobre a origem da Bíblia, por exemplo, né, descobrir as tradições de cada cultura, igual o Frank acabou de falar aqui sobre a cultura judaica, a cultura cristã, a cultura de outras religiões, hinduísmo, etc. Vai indo. Tem muitas religiões, a cultura egípcia, né? Temos aí também aí os Anunnakis, né, para poder também falar sobre o assunto, só que futuro. E com isso, irmãos, nós estamos descobrindo muitas coisas. Por exemplo, o nome de Jesus, as transliterações dos nomes desde do hebraico antigo até os tempos de hoje, agora. Quem colocou esse nome Jesus lá? E qual era o nome verdadeiro? E a gente vai descobrir, né, Isaac, que houve um concílio, um grupo político e religioso foi tudo manipulado, que vai determinar qual nome vai ser o nome de Deus. Olha só o absurdo, hein? Qual nome vai ser o nome de Deus? Aí eles vão estabelecer Yahvé como um nome internacional. Yahvé, entendeu? Mesmo. Aí só que na Bíblia, tem Bíblia que vem o nome Yahvé. Na Bíblia Pastoral Católica vem Javé, né, que é o mesmo de Jeová, da Testemunha de Jeová. Então, aí a Bíblia Protestante da CPAD vai sofrer uma mudança. Com o passar dos anos, vocês podem pegar as versões antigas. Com o passar dos anos, eles vão colocando, padronizando a Deus, sem nome, só Deus. Entendeu? Então a gente vai descobrindo tudo isso aí, pode continuar. Sim, né? Sim. Temos aí as descobertas das práticas, né, as práticas da própria igreja que Cristo construiu, né, o Filho de Deus construiu. Qual era a verdadeira casa de Deus, né, a forma antiga que os patriarcas cultuavam antes das leis de Moisés, depois com as leis de Moisés, qual era a casa de Deus, com o sacrifício de Cristo antes de se sacrificar, qual foi a casa que ele construiu para Deus, e pós-sacrifício de Cristo, qual era essa casa que foi finalizada na criação, que Cristo concluiu a criação dessa casa de Deus. Então, quando a gente descobre qual é a verdadeira casa de Deus, qual é a verdadeira igreja que Cristo construiu, qual é a forma de servir a Deus através dessa nova forma, desse novo templo que Cristo construiu para Deus, né, e não foi feito por mãos humanas. Então, também há um colapso na crença, onde a fé e a razão se chocam, porque a gente cresce em culturas secular, milenar, aprendendo o que as religiões trouxeram até os tempos de hoje, né? E nossos pais, antepassados ignorantes, ou pessoas que nós conhecemos ignorantemente, que não conhecem esse conhecimento, não buscaram a fundo, né? Ou às vezes é iletrado, não vamos colocar assim, ou às vezes trabalha muito e não tem tempo, tá, gente? Que realmente acontece isso. Tem gente que realmente não tem tempo para parar e ler, tá? E então, acaba sendo aliado, né? Isso. Da religião. Então a gente não julga, não critica nessa parte, porque isso é uma realidade da vida humana, infelizmente. Sim, infelizmente. Então, assim, quando chega ao ponto de nós já nascemos com um tempo onde já tem uma cultura, já está tudo estabelecido, já está tudo feito, tudo configurado. Então nós aprendemos dessa maneira, infelizmente. Mas quando nós passamos a conhecer, buscamos informações, questionamos, investigamos, lendo, buscamos evidência, é aquilo mesmo, a fé e a razão se chocam. Entendeu, irmãos? Então, assim, descobrimos aí qual é a verdadeira casa de Deus, a igreja de Cristo, a verdadeira igreja que ele construiu, né? Sobre a Trindade, se ela existe ou não. Então, tudo isso aí é as origens dos textos, tá? As origens dos textos judaicos, os textos do Novo Testamento, as traduções, né? O processo de tradução, os significados de tudo. Então, tudo isso, irmãos, engloba para uma evolução espiritual, tá? Entendimento, né? Um entendimento. E, como foi falado no início do vídeo, não entro em debate a fé, porque a fé é verdadeira mesma, a conexão entre o
o sagrado, né? o espírito do Criador, a existência de Deus e o ser humano, a conexão ali da força superior com a natureza do ser existente, que somos nós. Então a pessoa ela tem uma evidência particular que é invisível, né? E que é indiscutível. Indiscutível e irrefutável. Irrefutável. Mas a evidência, prova pericial, isso também é indiscutível. Porque, por exemplo, é bom a gente usar a analogia da laranja, né? Eu pego uma laranja do pé, você não vai descobrir se ela é doce ou ela é azeda, né? É a mesma analogia que a gente pode usar da nossa experiência particular. A sua experiência, é você que teve. Eu não tive a sua experiência. Possa ser que no meio de 10 mil indivíduos, algumas pessoas tiveram a mesma experiência. É igual o caso da EQM, experiência pós-morte. Você vai ver canais no YouTube, pessoas que tiveram a mesma experiência. Pode se mudar o personagem, como se deu, que foi diferente o ocorrido, se a pessoa sofreu um acidente, ou se a pessoa passou um mal súbito, mas vai ter coincidência, vai ter pessoas se encaixando com a mesma experiência de EQM. E a fé é a mesma coisa, né? Pode falar, vamos falar sobre os assuntos aí. Aí, como ele estava falando de Trindade, a Trindade, a gente descobre que a Trindade ela vem de Tertuliano, né? Aí você tem que descobrir na patrística. Estudando a patrística, você vai chegar a Tertuliano. O que é a patrística, né? Frank? A patrística é os primeiros, os sucessores dos apóstolos, né? Segundo a história católica, né? Eles sucederam os apóstolos, né? E foram os mártires. Eles morreram martirizados. E cada pai da igreja, que é chamado de pai da igreja, vai ter cada volume. Eles vão ter volumes, né? Falando da história deles, do cristianismo, das doutrinas. E vai ter um também interessante. Um vai criar a Trindade, o outro vai criar uma analogia, não é uma história, não é literal. Por exemplo, da queda de Satanás, eles vão personificar o termo Satanás em um anjo que caiu, ele vai fazer uma alegoria. Orígenes vai fazer uma alegoria, né? Porque lá Isaías não é literal lá. Isaías, Ezequiel, são 2 textos. Aí para você se aprofundar, você vai ter que estudar. Nós aprendemos dentro da religião que existem espíritos ruins, né? Sim. E o espírito bom, que é o de luz, que é o Deus, né? Com o Espírito Santo, o Cristo, e os anjos de luz, certo? E depois de um tempo nós descobrimos que, igual está Isaías, também escrito em capítulo 44, versículo 7, que Deus, o Supremo, que cria todas as coisas, tanto bem quanto mal. E quando nós vamos ler esse texto, ele acabou de falar de Ezequiel e Isaías, analisando o significado das palavras Satanás e Diabo, nós vamos descobrir que, na verdade, dentro da Bíblia, tá, gente? É uma natureza humana. Então, quando a gente cai nessa realidade, nós vamos entrar em um conflito de fé. Por quê? Porque nós presenciamos pessoas possessas, sim, certo? Sim. Dentro da própria Bíblia, lá na passagem do Gadareno, Maria Madalena e o Cafarnaum, tem lá as pessoas demoniadas. Isso aconteceu e acontece nos tempos de hoje ainda. Pessoas endemoniadas. A gente vai entrar em conflito de fé. Por quê? Porque a gente vai presenciar isso e nós temos o ensinamento de quem é essa entidade. Nós vamos associar essa entidade como se fosse o que está escrito na Bíblia, Satanás, Diabo, mas não é diferente. Mas interpolando vocês, que a respeito de que se espírito maligno existe ou não existe, cabe a cada um tirar suas conclusões. Sim, por exemplo, né, eu ainda continuo vendo? Não continuo vendo. Eu via muito quando eu estava na religião. Quando eu estava na religião, seguindo todo o rito, eu via, entendeu? Eu via eles, e a minha experiência é que eles não se deixam ser vistos. Eles não aparecem para você, aqui sou eu, não.
Eles não se deixam ser vistos. Então, cabe a cada um tirar suas conclusões. Mas a Bíblia, a gente está falando de uma doutrina que criaram um inimigo de Deus, e Deus não tem inimigo. Sim. Lá na Bíblia hebraica, Ra-Satã é um cão de Yahvé. Por exemplo, em Jó, ele bate uma aposta. É uma aposta que acontece ali. Sim. Né? A aposta é de que Jó não poderia blasfemar contra Yahvé, que é o Deus da Bíblia. Só que Jó, ele não blasfema. Ele vai querer descobrir o porquê que ele está passando por aquilo ali. Sim. Né? Então lá vai ter uma reunião, como se o escritor estivesse lá no céu, presenciando os anjos e diferenciando, igual o João diferencia o apóstolo Judas dos outros apóstolos. O João, ele vai ser um acusador, um Satanás também, porque Satanás é o adversário, diabo é o acusador, e João vai ser um também, porque ele vai acusar, vai ser o único apóstolo que vai acusar Judas de ter roubado a salva, né? E vai ser o único apóstolo de que ter visto que Judas fez tudo aquilo ali e não conta nada para Jesus, e nem os outros apóstolos. Só na narrativa, só na caneta ele vai entregar Judas. Que é um ponto também a questionar, né? Isso aí. Sim. Então, assim, vai ter o escritor como se estivesse lá no céu, descrevendo a reunião de Ra-Satã, no hebraico é Ra-Satã, com os Malahim. Tem um nome hebraico para anjo, não é nem anjo, não, é um nome hebraico, né? Uma expressão hebraica. Eu não sei se é Malahim ou Malaquim, um negócio assim. Uhum. Mas Ra-Satã, o escritor vai colocar um deles como Ra-Satã, como se um escritor conhecesse Ra-Satã, né? Então, na narrativa de Jó, a gente vê que ele perde a aposta e vai embora. Javé não faz nada com ele. Ele continua a vida dele, rodeando a terra, entendeu? A vida que segue, entendeu? Sim. Então, aí vai ser criado. Esses textos a gente vai descobrir que é pós-cativeiro babilônico e eles vão beber de uma fonte, não tem revelação. Na verdade, eles vão beber de uma fonte chamada zoroastrismo, que é outra religião, é outro tópico, né? Mas aí a gente para por aqui, né, Isaac? Vamos parar daqui a pouquinho. Calma aí, Frank, só fazer um pouquinho, que tá muito bom o assunto. Lembrando você também que dentro da Bíblia nós vamos descobrir quem são os filhos de Deus, os filhos do diabo, que Jesus fala em João 8,44. Uhum. Aqueles mesmos filhos de Deus e os filhos dos homens que estão lá em Gênesis, lá, se coabitando lá, tá? Muitos pensam que é anjos. Sim, Isaac, nesse tópico aí de Gênesis, o escritor ele não vai dar muito detalhe. Por quê? O livro de Enoque, ele vai dar uma explicação, você vai entender lendo o livro de Enoque. Só que o livro de Enoque, ele só está no cânon etíope, ele não está no cânon bíblico. Porque ele vai se divergir do Novo Testamento. No livro de Enoque, você vai descobrir que existiam seres que Deus determinou para ficar aqui na Terra só observando. É como se fosse uma câmera de Deus. Eles teriam que ser uma câmera. Aqueles vigilantes estão lá em Daniel. O observador, ele só observa, não é? Uhum. A câmera, o papel dela é observar, não é? Por isso que eu estou fazendo essa analogia. Ele seria uma câmera de Deus. Deus colocaria as câmeras para vigiar todo mundo aqui na Terra. Só que essas câmeras juntam um grupinho, né, que na vida real também tem isso, junta um grupinho e vai se coabitar com essas mulheres. No livro de Enoque você descobre que esse grupo vai num monte lá, né, Samael. Se existisse um adversário de Deus, seria Samael, que é o chefão. Aí vai ser Samael, tudo com El. Aí você vai ter que descobrir quem é esse El também. É outro estudo. Sim. Mas aí, esses seres com o final de El, com o nome de El, eles vão fazer um juramento lá, vamos coabitar nelas, vamos fechar esse negócio. Aí fizeram um pacto no monte lá. E coabitaram com as mulheres. Aí vai vir a explicação de por que existe esses seres híbridos, né? Aí a gente vai entender, o escritor vai tentar passar uma mensagem pra gente do porquê que existe esses seres sobrenaturais que vão contra a vida humana. Entendeu?
Aí lá vai colocar que uns ensinam a fazer maquiagem, outros ensinam metalúrgica. E é profundo, o livro de Enoque é profundo. Lá vocês vão descobrir a essência, a origem de todo mal lá. Só que ela é oposta à teologia cristã, ela é oposta da católica. O que Aí pode dar continuidade. o que a tradição bíblica fala para nós é oposto ao que está no livro de Enoque, como o Frank acabou de falar. Então, quando você lê dentro da Bíblia e descobre também a origem dentro da Bíblia, quem são esses filhos de Deus aí que se relacionou com mulheres ou não, e aqueles filhos de Deus que tá lá em Jó, que foram se apresentar a Deus, que é os mesmos que tá lá nos mandamentos lá de Levíticos, de Número, Deuteronômicos, que eles tinham que subir de ano em ano para se apresentar diante de Deus. Então você vai ver que tudo isso aí não é o reino celestial como você está pensando, é totalmente diferente. Tá bom, pessoal? Isso aí. E são interpretações, né? Você vai ver na Bíblia hebraica, no judaísmo, vai ter escola de Hillel e de Shammai, 2 escolas. E não é diferente na religião cristã, nos evangélicos, né? Os evangélicos são divergentes em doutrina. Você vê por que existem várias denominações, porque há divergência em doutrinas, em interpretações. Eles vão enxergar outra interpretação. Paulo até entra em contradição, né, com Pedro lá, por causa das leis de Moisés também, né? Sim, sim. Em Atos, se não me engano, capítulo 15 e capítulo 21. Sim, ele vai ser o mais rígido. Mas o Pedro, eu não culpo Pedro não, porque Pedro era judeu e Jesus não ensinou a não ser judeu. Judeu tem que continuar sendo judeu. Jesus não foi contra os judeus. É um ponto também que você tem que se aprofundar. Jesus não foi contra os judeus. Isso. Só que Pedro estava retendo para só os judeus. Ele estava querendo expandir para o povo, para todo mundo fora dos judeus. Aí, agora vai vir com a tradição, quer ver? Ele fala para os apóstolos circular Jerusalém, não ir lá nos pagãos. Você entendeu agora por que Pedro retém? Uhum. Mas Jesus mesmo vai buscar fora. Aí lá na mulher tem esse texto também, que é muito legal, eu gosto dele. Que lá da mulher do poço, chegará uma hora que os adoradores adorarão o Pai, não naquele templo, mas em espírito e verdade. Em todo lugar. Ou seja, o escritor vai colocar ali, universalizar. A adoração vai ser universal, as pessoas vão adorar a Deus, né? O Deus que está se manifestando com eles ali, eles tendo a experiência particular deles. Então esse texto acaba sendo uma revelação. É aí que entra o verdadeiro templo de Deus que Cristo vai construir. Então esse texto aí, ele põe em xeque que a adoração central é no templo, né, ou em determinado templo. Porque se dependesse do judeu, o novo templo seria construído e nós teríamos que ir lá, adorar o Deus deles lá. E pensa, o Brasil sair daqui para lá em Israel. E de acordo com os Salmos, ele governará com o cetro de ferro. Governar com o cetro de ferro não é bom não, tá, cara? Não é legal não. Então eles estão querendo esse Messias aí, ó, que vai governar com o cetro de ferro. Por falar nisso, o terceiro templo está sendo construído, ou já está pronto. Aí nós estamos lascados, não se alegra não, né? Pois é, pessoal, eu espero que tenha sido aí frutífero para você, tá? Nós compartilhamos com vocês aí as nossas experiências aí inicial, antiga da religião, e durante o processo, né, como que foi a nossa mente durante esse processo de conhecimento, e o pós-conhecimento, tá? Porque a pessoa precisa estar estruturada depois disso para a fé não ser perdida, tá bom, pessoal? O importante é a fé no Criador não ser perdida, tá? Tem que conhecer a verdade para ser livre de tudo, da religião, de tudo, tá? Tudo, aglobando tudo, a pessoa ser literalmente livre, tá bom? E essa liberdade, foi bom você tocar nesse tópico aí. Essa liberdade não é libertinagem, essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade, né, cara? Porque a gente tava, como é que eu posso dizer?
a gente não tinha um conhecimento das coisas que a gente fazia, aí depois a gente reconhece que a gente estava na lama mesmo, realmente. Então, a tendência é melhorar, se aperfeiçoar. E Deus, ele nos deu o poder de escolha. Não é livre-arbítrio, não. É poder de escolha. Você escolhe ou o sofrimento ou a paz. Você quer paz, tranquilidade? Tem como. No mundo caótico, tem. Né? Você pode se adaptar em qualquer ambiente. Você não pode deixar o ambiente te influenciar. Isso. Entendeu? Perfeito. Então, por exemplo, a gente mora numa comunidade, né, que no estado é uma comunidade mal vista, infelizmente. A gente mora numa comunidade que os outros municípios, outros estados, eles têm essa visão da nossa comunidade, uma visão distorcida, né? Mas não é porque a visão deles é distorcida sobre a nossa comunidade que nós vamos também dar engajamento e embasamento a isso. A gente não vai deixar se influenciar, entendeu? A gente vai fazer diferença, ser sal, né? Então Deus nos deu esse poder de escolha, que é uma liberdade para nós escolhermos, né? Então que nós possamos fazer as boas escolhas. A gente pode errar? Pode, porque nós somos humanos, né? Mas que Deus nos dê a oportunidade de levantarmos e acertarmos. É isso, Isaac. É isso. E quero aproveitar e pedir a vocês aí que deixe aí a sua dúvida, comente a sua dúvida, o que você tem a perguntar, tem a questionar, né? Se você precisa de alguma orientação, alguma ajuda, precisa também de documentos, estudos, a gente está disposto a ajudar você. Tá? O canal do Isaac, né, vai estar aí aberto para esclarecimentos mais, entendeu? Ele vai estar gravando conteúdo, a gente vai estar apoiando, com certeza, né? Espero que vocês se inscrevam, dê o like, compartilhem, né? Coloca nos grupos lá da família, né? E a priori é não olhar com preconceito, é você ter a mente aberta e ouvir, buscar ouvir e reter o que é bom, entendeu? É isso que eu tenho a dizer. Então é isso, pessoal. Espero que seja útil para quem está aí pensando em desistir. Eu ainda adoto o método, né? É melhor estar dentro da religião do que estar no mundo bebendo, usando droga, se prostituindo, ou traficando, ou se matando, tá, gente? Isso aí. A vida mundana maligna não é boa. Ou leva à morte ou leva à prisão. Sofrimento. Então, eu ainda concordo com todos os defeitos da religião, que ainda é melhor uma pessoa sem conhecimento estar lá do que estar praticando coisas erradas, tá bom, pessoal? Também concordo. Agora, para você que busca realmente uma conexão com Deus, evoluir espiritualmente, aconselhamos a buscar saber a quem está adorando, tá bom, pessoal? E as práticas. Graças a Deus. Deus abençoe.